Olá, amigo produtor rural, amigo apaixonado pela vida do campo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Ruralcast, o nosso podcast do meio rural, do meio do agro, que traz para você informações, notícias e tudo o que rola no meio do agro para você que está aí do outro lado da telinha. Já aproveita, se inscreve no canal, já deixa o seu like aí e vem com a gente aí hoje com nossa conversa, que será com o Marcos Afonso, ele que é presidente aqui do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Rolim de Moura, que vai trazer informações sobre a agricultura familiar para a gente aqui. Muito bem-vindo, Marcos, seja bem-vindo ao nosso Ruralcast. Obrigado, França, obrigado pelo convite aí, para a gente fazer esse bate-papo aqui, falar um pouco de agricultura familiar, o impacto que ela tem aqui no nosso município, a importância que tem a agricultura familiar na vida dos cidadãos de Rolim de Moura e de Rondônia e Brasil. E isso é importante a gente já iniciar enfatizando a agricultura familiar, porque é o que move, né, a economia do comércio local, né? Exatamente, França, dá um impacto quando a gente fala assim, hoje temos duas agriculturas, a agricultura de grande escala, que é o agronegócio, que corresponde ao agronegócio, e a agricultura familiar. O agronegócio hoje é importante para o PIB do país, todo mundo vê os pontos positivos, porque a demanda hoje por commodity é muito grande. O estado de Rondônia tem avançado muito. E a agricultura familiar, hoje nós estamos falando hoje que é a produção de alimentos, 70%. Nós falamos de 70%, as pessoas falam, mas o agro produz alimento, mas a gente fala da diversidade da alimentação, que hoje vai para a mesa, para o supermercado hoje diretamente, é a agricultura familiar. Então, em pequenas propriedades que dependem do trabalho único e exclusivamente da mão de obra familiar. Então, por isso que a gente tem essa definição, que considera a agricultura familiar hoje até 4 módulos fiscal. Hoje, 240 hectares, hoje você se enquadra quanto agricultor familiar, podendo utilizar de todos os benefícios, desde previdenciários, até mesmo a questão do imposto de renda, que estamos nesse mês também, que muitas pessoas não sabem que o agricultor familiar ele é obrigatório fazer a declaração de imposto de renda, ele é isento até R$ 143 mil, mas, por exemplo, o agricultor ele movimentou, não sou contador, mas a gente exemplifica. Hoje você tem uma propriedade ali, você movimentou 200 mil, mas se o custo operacional for de R$ 100 mil, você ainda está isento ainda. Então, por isso que é importante fazer a declaração. E quem tem patrimônio acima de R$ 300 mil, é obrigatório fazer. Então, quando a gente vê o valor da terra hoje, o patrimônio que o agricultor tem hoje, principalmente na alta do café, 90% dos nossos agricultores é obrigatório fazer a declaração. Já é importante, já começamos já com uma notícia para você que é da agricultura familiar aí, que tem que estar atento com os prazos também, né? Exatamente, está vencendo aí, eu acho que até o final do mês que vem agora é obrigatório. Procure um contador, um profissional da área, essa pessoa aí, que ele é da sua confiança, que ele vai estar fazendo a sua declaração. A gente não vai indicar porque tem vários profissionais aqui em Rolim de Moura de excelência aqui, que entendem da contabilidade rural, que para fazer isso aí, porque é de importante, porque cada vez mais, França, os dados são interligados. É nota produtora eletrônica, GTA eletrônico, todas essas informações são cruzadas. Por isso que a preocupação nossa é justamente orientar o produtor em relação a essas situações. E procurar um contador que ele vai trazer aí a melhor maneira de fazer essa declaração para ficar correta, né? Exatamente. Então já entrou nessa área de contabilidade e tal. Vamos falar sobre agricultura familiar de uma maneira em geral. Qual que é o trabalho que o sindicato tem, né, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rolim de Moura, com a agricultura familiar? Qual que é o trabalho que o sindicato oferece? O sindicato hoje, ele é uma entidade de representatividade. Igual os servidores públicos têm o dele, a Polícia Penal, eles têm o sindicato deles. Qual que é o papel do sindicato hoje? O quanto representante da minha categoria hoje? É um cargo, é um mandato. Hoje eu estou no 2º mandato. É quadriênio, a cada 4 anos é feita a eleição. No momento eu estou presidente do sindicato, sou agricultor familiar, a minha profissão é agricultor, mas eu estou ali na representatividade. O sindicato hoje, o papel dele é buscar e lutar pelos direitos. Aconteceu o quê? Desde a Previdência Social. A Previdência Social hoje, a aposentadoria rural hoje, foi graças ao movimento sindical. Hoje nós somos o sindicato, federação, que é a FETAGRO, que fica em Ji-Paraná, e a CONTAG, que é a confederação, a maior entidade de representação da agricultura familiar. Hoje representa, em média, 22 famílias da agricultura familiar no país, que é considerada a maior da América Latina. Essa confederação ela tem representatividade em Brasília.
onde que ela transita? Tanto o Palácio do Planalto, Congresso Nacional, Senado, ali levando as pautas dos agricultores em busca de direitos. Até que a gente falando assim um pouco da aposentadoria rural, por que aconteceu? Houve um manifesto chamado Grito da Terra. Reúne todos os agricultores nesse evento. Eles entraram foi a comissão, foi até o Congresso Nacional, no Ministério do Trabalho. E foi onde que, na época, não tinha internet nem nada, mas foi pelas redes de televisão da época, que foi onde que o pessoal no manifesto colocou um peru em cima da mesa do ministro. E aquilo viralizou o mundo inteiro, foi onde que chamou a atenção. Aí foi nessa conquista, nesse manifesto aí que o governo atendeu o caderno de pauta da época, que dentre eles era a aposentadoria rural, tanto do homem quanto para a mulher. Porque quem está ali no trabalho no campo não tinha o registro que estava, né? Não tinha, eles alegavam que não tinha contribuição, mas de contrapartida a contribuição existe de forma que o agricultor ele emite sua nota e é descontado do fundo rural, que ali é a previdência, e uma parte também vai para o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizado Rural, que oferece cursos, capacitações e assistência técnica também para os agricultores também, que é descontado desses 2% do fundo rural. E a aposentadoria, que é essa contribuição. Mas o agricultor ele aposenta com um salário mínimo. Como não tem renda fixa, às vezes hoje nós pegamos aqui, tem agricultores hoje que a renda mensal dele ultrapassa os 10 salários mínimos. E já tem agricultor que a renda dele não chega a um salário mínimo por mês. Então, para criar esse equilíbrio, qual que foi? A Previdência Social fez a proposta de um salário mínimo. Por isso que hoje todo agricultor ele aposenta com um salário mínimo. Então, nessa época, foi desde essa época. E a conta segurada especial. O homem, o trabalhador rural, ele aposenta com 60 anos e a mulher com 55. Por quê? A mulher com 55. Porque a mulher, ela exerce tripla jornada. Ela ajuda na lavoura, cuida de casa, cuida dos filhos. Ou seja, bem mais serviço. Bem mais serviço. E em questão climática, vamos falar do nosso estado, Rondônia. A questão climática, para a saúde da mulher, ele é mais degradante. Então, a mulher está mais suscetível a ter um problema de saúde muito mais que o homem. Então, assim, por isso que foi chegar nesse consenso, ao longo de muitas batalhas, foi isso. Um dos papéis do movimento sindical nessas reivindicações. Dentre eles vem o crédito também, que surgiu o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é financiar, porque não adianta nada você ter uma propriedade hoje, você investe tudo que você tem na aquisição de uma propriedade se você não tem dinheiro para investir. Não adianta nada. Aí você não consegue produzir. Não consegue. Aí foi onde que buscou o recurso de subsídio, porque, na verdade, hoje o PRONAF está girando em média, referente à taxa Selic, hoje está em média 6% ao ano. A gente for ver, tá alto? Tá, mas só que for jogar no acumulado de 12, ele é um juro competitivo ainda. E tem prazos e condições de pagamento. Aí foi onde que a gente conseguiu. Hoje o PRONAF chega até 250 mil por CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, que é um dos documentos que hoje as únicas entidades habilitadas no estado de Rondônia a estar emitindo esse documento é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que a gente tem que fazer um curso, e a Emater, que é a entidade de assistência técnica oficial do Estado. Então, são essas duas entidades. Para você acessar o PRONAF hoje com crédito de subsídio, você primeiro tem que acessar o CAF. E aí tem que estar tudo regularizadinho, né? Exatamente. Tem que ter suas notas, comprovar, ter os documentos da propriedade regular, ter as notas, as últimas rendas dos últimos 12 meses, mas também falando assim, não me impede também se você tem uma atividade urbana, e aí o sítio, na grande maioria, a gente tem aqui em Rolim de Moura, que você impeça de acessar o PRONAF também. Mas desde que a sua renda da propriedade ela tem que ser superior à sua renda fora da propriedade. Às vezes você tem um comércio ou um escritório aqui na cidade, mas você tem um sítio lá que ele produz, vamos supor, 49% da tua renda provém da sua atividade externa, e 51% da propriedade. Então, você pode estar acessando esse crédito, que é o agricultor de dupla função, né? Na verdade, se trabalha durante a semana, você trabalha aqui na cidade, final de semana você está lá no sítio lá. Vai descansar na roça trabalhando mais. Enquanto você descansa, carrega pedra. E são essas uma das funções do sindicato. Ele é muito amplo. Porque hoje, sim, a gente fala assim que as conquistas hoje só chega se você levar a demanda até o governo. Uma voz forte, né? Exatamente. Hoje tem que ter a representatividade.
Aí vocês vão falar, qual que é o governo bom? O governo de direita, o governo de esquerda, o governo de centro? Não, existe aquele governo que tem que atender a demanda do agricultor, seja ele de qualquer bandeira política, mas ele tem que saber que o agricultor tem aquela necessidade. Porque cada um tem sua representatividade. Os empresários, eles têm a sua representatividade, eles levam a demanda, eles vão em audiência com o governo. Os trabalhadores autônomos também têm a sua demanda também, eles levam para lá. Porque nós, agricultores, também, a gente tem que levar também através do sindicato também. Hoje a gente faz isso junto com a federação e a confederação que recentemente passou por uma reformulação. Essa confederação nossa, para você ter uma ideia, ela tem 51 anos. É bem antiga. Bem antiga. Já vem de alguns anos de luta, tem muita história. Quando você senta com aqueles primeiro presidente lá, um deles que é uma lenda viva lá, o Francisco Urbano, ele conta lá que ele passou por todos os governos que teve no Brasil, ele passou, teve firme e forte lá representando lá, e conseguiu, e tem um respeito muito grande ali dentro, nos corredores do Congresso ali, porque tanto que teve a reforma previdenciária, que queria alterar todo mundo, ver o impacto dela na hora de aposentar agora, que aumentou 5 anos para as demais categorias, e a agricultura familiar não conseguiu, manteve, porque teve a confederação que vararam madrugada lá em negociações, porque o Congresso, ao contrário do que as pessoas pensam, ali de madrugada tem atividade ali que eles não têm hora para parar. Às vezes, para votar uma matéria, uma lei ou outra que acaba prejudicando diretamente, influenciando diretamente o produtor ou o trabalhador, isso acontece ali 2, 3 horas da manhã numa sessão extraordinária. Na hora que tá todo mundo dormindo. Tá todo mundo dormindo, tem atividade ali. Então, assim, foi onde que a reforma trabalhista e a reforma previdenciária teve diretamente a Secretaria de Políticas Sociais da CONTAG teve essa negociação direta. Foi onde que apresentou as propostas, o que é a agricultura, qual que seria o impacto e qual que é a importância. Aí o relator da reforma da Previdência na época acatou e levou para plenário e passou. Mas qual que é a condição? O agricultor hoje ele tem que comprovar 15 anos de atividade, com provas plenas. Qual que é a prova plena? A nota fiscal de venda. Por isso que é importante, tudo que você vender, você emite sua nota fiscal. Seja ela você está vendendo para outro CPF, seja ele você vendendo para a indústria, seja você está vendendo para o supermercado diretamente, mas você tem que emitir essa nota. Que existe, as pessoas falam, mas se eu vender para França, como é que eu vou fazer essa nota? Ou se eu trabalho na feira, como é que eu vou fazer essa nota? Existe uma forma do feirante hoje fazer, comprovar a atividade rural dele, fazendo a nota de mim para mim mesmo. Ele faz lá, porque não tem como, se ele vender um pé de alface para você, lá um maço de alface, não tem como estar emitindo nota toda hora. Ele faz uma anotação ali, aí vai lá no sindicato lá, no final do mês, naquele montante, ele consegue emitir a nota que já serve como valor, como comprovante jurídico para ele estar acessando o benefício da aposentadoria. Seja a aposentadoria, uma que a gente fala, mas tem o auxílio-doença, salário maternidade, tudo isso está embutido dentro da Previdência e na comprovação de atividade rural. É importante, então, o produtor rural, além de emitir essa nota, guardar também esses documentos, que ele vai precisar daqui 15, 20 anos, né, Marcos? Exatamente. Com mais que a gente pensa, né, França? A gente fala na hora de requerer aposentadoria. Fala, ó, esses dias eu estava com 30 anos, já passei para os 40 e falta só 20 anos. E 20 anos passa, que é 60 anos, né? E 20 anos passa que você nem vê, porque tá muito rápido. Hoje nós já estamos no mês 4, finalizando a semana, que a semana mal começou, já terminou. A gente costuma falar desse jeito, já foi embora. E é muito rápido. Então, por isso que a gente estando organizado, é muito mais fácil que você começar a correr atrás de documentos. Diariamente a gente passa ali, nós temos a servidora do sindicato ali, que diariamente passa por isso aí, em processo de aposentadoria aí. Hoje, 6 horas da manhã, recebi a ligação de um conhecido meu, dizer que completou 60 anos, foi sábado. Se ele podia reivindicar, falar, rapaz, você já está perdendo dinheiro já, porque o dia que você completa a idade, você já pode pedir essa aposentadoria, que é o melhor dia que você pedir essa aposentadoria, o dia que você completa a idade. Daí, depois que passa disso aí, você está perdendo dinheiro já, porque é direito seu, é um direito que você contribuiu e você pega o mínimo que você contribuiu para o desenvolvimento do Estado. Isso é importante. E a gente falando aí, já falamos sobre a aposentadoria, o outro serviço que você entrou no assunto, a gente saiu de novo, mas vamos aprofundar nele. Em relação ao financiamento, ao crédito rural, como é que funciona? Eu estou sabendo que tem novidades aí, que o sindicato aí está trabalhando aqui na nossa região. Fala para a gente um pouquinho. Hoje, das linhas de crédito, França, nós estamos trabalhando aqui
temos o Pronaf, que a gente emite o CAF, temos agentes parceiros aí, que são os escritórios de assistência técnica, que formula os projetos e leva até o agente financeiro, para que a pessoa acesse o crédito. E o outro também que a gente vê, hoje nós trabalhamos, qual que é a maior demanda do nosso país hoje? A regularização fundiária, o acesso à terra. Mas se a gente for ver, nós estamos num município privilegiado hoje do estado de Rondônia, onde que 99,9% das nossas terras são regulares. Já foi intitulada pelo INCRA. Isso é bacana, é importante. Isso é muito importante, tanto para o crédito, mas dizer que tem pessoas ainda que não têm acesso ao crédito. Em 1998 foi criada uma linha de crédito chamada Banco da Terra, que posteriormente foi reformulada de Programa Nacional de Crédito Fundiário, e por um período foi Terra Brasil, e voltou a ser crédito fundiário. É a mesma, só mudou o nome, mas é a mesma finalidade. Hoje consideramos dizer o quê? Que o crédito fundiário hoje, ele é uma extensão da reforma agrária, a oportunidade da pessoa estar acessando. Hoje nós temos, das novidades que nós temos aí, nós temos 19 famílias que vai ter acesso. Já proposta informação direto do analista federal, que vai estar aprovando 19 propostas, sendo 15 propostas na linha 204 Norte, 4 propostas na linha 176 Norte. Isso já estão praticamente indo para a esteira de produção de contratos do Banco do Brasil, que é o agente financeiro. Bacana. E temos mais 20 propostas na linha 188, 2 propriedades com 20 famílias. E mais 2 famílias na linha 164 Norte e uma já com contrato em mãos já na linha 172. Então, assim, hoje como que funciona o crédito fundiário hoje? O crédito fundiário hoje, ele é uma linha de crédito, como uma outra qualquer. Ela tem as suas condições, hoje o teto regional nosso aqui é R$293 mil, sendo que desse valor, desses 293 mil, parte você utiliza para aquisição do imóvel. Vamos imaginar que hoje é permitido utilizar até 215, 220 mil, e o resto é despesa operacional, que é elaboração do projeto, registro, que é o crédito fundiário, o contrato hoje do financiamento, ele serve como uma escritura, você acessa os créditos. Tirando toda essa despesa operacional, o que restar, você investe num projeto produtivo, de início, que às vezes você vai falar, vou comprar as mudas de café, um sistema de irrigação, você vai sentar com o seu técnico e vai elaborar aquilo ali. Hoje, para acessar o crédito fundiário, quem que pode hoje? Nos últimos 15 anos, você comprovar pelo menos 5 anos de atividade rural. Esse é um dos critérios. Mostrar que você tem afinidade com a terra. Existem 4 linhas. Dentre elas, é o PNCF social, que tem em condições, desses 293 mil, você vai ter 25 anos para você devolver esse recurso, 3 anos de carência, 22 parcelas, uma parcela por ano. Você pagando em dias, você se enquadra hoje no social, que tem aquele cadastro único, renda até 35 mil por ano e patrimônio no máximo até 58 mil. Esse você vai ter, pagando a parcela no dia, venceu hoje, você vai pagar ela, você tem 40% de desconto na parcela. Isso é uma mão boa, hein? Ajuda bastante. E a taxa de juros hoje é 0,5% ao ano. Nossa Senhora. Pode dizer que não tem juro, falar, não, vamos colocar 0,5% para ter uma responsabilidade ali. Beleza. Mas sua renda é um pouco maior. Sua renda chega a 58 mil por ano e teu patrimônio vai até 140 mil. Você só aumenta um pouco a taxa de juros. Ela vai aumentar para 2,5%, mas só que você joga no acumulado de 12, dá menos que o rendimento da poupança hoje. Mas você acessa. Em vez de ter os 40%, você tem 20% de desconto, mas tem o desconto também. Então, pagando em dias, tem os 20% de desconto. Aí tem o PNCF, foi criado também um incentivo para os jovens, o PNCF Jovem, que hoje você pode ter o enquadramento do PNCF+, que a renda até 58 mil, patrimônio até 140 mil, mas até 29 anos você pega os benefícios do social, que você vai pagar 0,5% de juros e ter 40% de desconto. Outra novidade hoje nós tivemos. Às vezes a gente tinha muitas pessoas ali e o sindicato levou
para a pauta também do crédito fundiário, a gente sempre está em construção, que é a questão de quem é formado em ciências agrárias. Às vezes, por exemplo, hoje você é formado em agronomia, nunca teve propriedade, nunca teve um vínculo com a terra, mas hoje os 5 anos da sua experiência na faculdade já serve como comprovação de atividade rural. Os engenheiros agrônomos, veterinária, engenharia florestal, engenharia ambiental, zootecnia, e os que enquadram nas ciências agrárias hoje pode estar acessando o crédito fundiário também, que é uma das novidades. Porque às vezes, vamos supor, você formou, ou a pessoa formou quanto engenheiro agrônomo, ele quer ter a oportunidade de colocar em prática aquilo que ele aprendeu, e agora o crédito fundiário ele proporciona isso aí. Eu não, às vezes formei e não quero trabalhar para os outros, eu quero fazer a minha vida no campo com o conhecimento que tive, então você entra nessa faixa de crédito fundiário, é isso? Exatamente, que Bacana. é uma das conquistas que tivemos, entendendo a necessidade hoje. Igual você falou, hoje a gente vem de uma época da evolução da tecnologia. Antigamente, quando a gente estudava primário, as pessoas falavam, olha, se você não estudar, você vai ficar na roça. E hoje mudou o contrário. Hoje quem estuda quer ir para a roça. E na roça hoje, França, se você hoje não tiver estudo, você não fica nela mais. Porque hoje a tecnologia chegou para a agricultura familiar também hoje. Hoje nós estamos falando de uma agricultura tecnológica que exige certos tipos de programas que você tem que ter no smartphone. Você vai operar um drone, você precisa de ter conhecimento técnico sobre aquilo ali. Ou seja, você precisa estudar para você estar colocando em prática hoje a agricultura familiar. É essa tecnologia que até está aumentando a produção da mesma área, né? E aí favorece a renda aumentada do produtor rural, né? Exatamente. É onde que nessa revolução, o que fizemos? Está juntando duas coisas, unir o útil ao agradável. Porque hoje, qual que é a questão hoje que a gente vê? A questão ambiental hoje. Nós temos o desafio, a população do planeta está aumentando, as áreas agricultáveis, vamos falar da Amazônia Legal, que é onde nós residimos hoje. Tem uma pressão muito grande por produção de alimento naquilo ali. Aí costumam taxar como se o agricultor fosse um criminoso, mas não é. Na verdade, é quem está ali, ele está tentando sobreviver, nada mais, nada menos que sobreviver naquela região. Mas qual que é a tecnologia hoje? A revolução é essa. É aproveitar o que nós temos hoje. Isso aconteceu no Cerrado, que é áreas degradadas que hoje são áreas produtivas, e a agricultura familiar tem que ser a mesma coisa. Que nós estamos falando aqui de área que foram abertas há 40 anos, que não sequer teve um tratamento especial hoje. A pessoa hoje explorou 40 anos e agora a terra está degradada. De primeiro tipo assim, você explorava um período, abria área nova. Hoje já não tem mais área nova para você abrir. Qual que é a matemática agora? Você aumentar a produtividade. É onde que entrou a tecnologia do café clonal, que é onde que eu falo da minha família, que somos produtores de café. Meus irmãos são grandes produtores, estão ali na linha 168, que hoje a área que eles produzem, que a gente tirava 200 sacas de café, que na época, início da década de 2000, aquilo ali era considerado o rei do café. Era bastante coisa. Era muita coisa. Hoje praticamente eles fazem um alqueire. Estou falando de 8 alqueiros de terra. Hoje eles fazem um alqueiro, praticamente isso aí. A média de rolim de moura hoje está sendo 100 sacas por hectare. Se você for elevar isso para um alqueire de terra, já dá 200 sacas. Tem gente que produz muito mais. Basta o trato cultural que você dá na sua propriedade hoje. Mas isso exige o quê? Tecnologia, onde que veio a irrigação, que nessa época a gente produzia 200 sacas de café, contava com o tempo, com a chuva. Se chovesse na época certa, tinha uma produção boa. Se não chovesse, ficava para o ano que vem. E quando a gente percebe, quando o proprietário, quando o agricultor, ele perde um ano, ele perdeu praticamente a receita da empresa dele. Que hoje tem que ver a propriedade hoje como uma empresa. Ela tem que te dar lucro. Ela tem que te dar qualidade de vida em cima daquilo ali. Então, hoje, e para isso, o café, todo mundo está vendo, passamos por 2 anos de seca severa, isso afetou o mundo inteiro, não só a Amazônia Legal, mas também foi o mundo inteiro. Grandes produtores, igual o Vietnã, a produção deles não tem essa tecnologia ainda lá, estão desenvolvendo agora. Então, as lavouras lá não se recuperou e a demanda de café está muito alta.
que é onde nós estamos vendo em plena safra hoje café de 1.500, 1.600, dependendo da região aí, até mais. Que se a gente for ver hoje, 1 hectare de café hoje, nós estamos falando de 100 sacas por hectare. Um hectare hoje, a gente vai pegar 10 mil metros quadrados hoje, produzir 150 mil reais, ou seja, muda o padrão de vida do trabalhador. Muda a realidade. Muda a realidade. Aí onde que gera esse impacto diretamente aonde? No município. Porque a agricultura familiar, a vantagem do agricultor, que ele vai investir mais na sua propriedade, ele vai investir em equipamentos para isso aí. Onde é que ele vai comprar? Local. Ele vai comprar o adubo, ele compra na veterinária local. Tudo ele investe no próprio município. A irrigação ele vai falar. E aí, aumentando a demanda, o empresário ele tem que contratar mais funcionários para atender essa demanda. Ou seja, é aquele círculo que o dinheiro vai estar girando perto do município. Então, por isso que eu falo a importância que a agricultura tem, é o impacto que ela causa, não só no campo diretamente para a família, dentre elas e também no comércio local. Você vê hoje, você pode ir nas concessionárias que hoje tem, que já estão cheios de pedido de carro novo para os agricultores. A realidade da agricultura hoje, quem acompanhou a tecnologia hoje já está nisso aí. Falando em crédito fundiário, hoje nós temos ali na região de Parecis, que é coordenada hoje, então, a presidente do sindicato, a minha amiga lá, a Débora, ela encarou o desafio, ela é beneficiária lá, e eles compraram ali uma fazenda ali de, acho que, se eu acredito, hoje em 600 alqueires, colocaram 200 famílias, que hoje já tem mais de 1 milhão de mudas de café plantadas naquela região. Que benção. Que mudou a realidade do município. Com isso vem as políticas públicas, ela vem ali, que até então a gente antigamente tinha assim, um certo preconceito, que era uma região de fazenda, e na época lá, quando colocava, poxa, colocar 200 pessoas aqui, isso qual que vai ser, isso vai dar problema para nós, não vai? Daí falamos, vamos ver qual que é a realidade. E foi uma batalha, não foi fácil, você lidar com 200 famílias é uma batalha. Mas depois que contratou, é o segundo maior do Brasil. Segundo maior projeto do Brasil. Que bacana. Que pertinho da gente. Aí veio. Qual que foi a realidade? Primeiro impacto. Isso é um projeto hoje que envolve. Eu procuro envolver todo mundo. Nós procuramos envolver todo mundo. Município local, governo do estado, governo federal e agente financeiro. Cada qual atribui sua responsabilidade. Falando de Parecis ali eles não tinham acesso. O acesso ali era muito difícil. O governo do estado, através do DR, melhorou o acesso. Cortou em 50, fez uma nova estrada, cortou em 50 quilômetros o acesso até a cidade. Facilitou bastante. Energia. O povo ali vivia isolado ali. Uma semana, aquela rede monofásica. Quando dava um temporal, ficava sem energia e tal. A Energisa já colocou 30 quilômetros de rede trifásica. Todo mundo beneficiou aquele local. Aí os proprietários locais já puderam comprar a produção porque ele 200 famílias produziram milho de início, vários outros produtos ali, eles já compraram local diretamente ali. E para o município hoje, só a renda que está gerando daquela região ali, hoje, só em questão de ITBI na época, foi mais que o orçamento da secretaria na época. Então você vê o impacto que isso causou. Ajuda de todas as maneiras, o comércio local, a própria população que está ali hoje, 200 famílias ali vivendo da terra, e esse imposto que arrecada. Então gira o recurso na região e traz prosperidade, né? Exatamente. E as famílias hoje, lá para você ter uma ideia, hoje tem o dono da empresa lá que coordenou o projeto, que fez o projeto, ele falou que a grande maioria eles já estão encomendando carro novo já, porque o café produziu, o café lá tá dobrando. Então, ou seja, a ideia do projeto é essa, é qualidade de vida. Não só você pagar o banco, mas que você tenha uma qualidade de vida. Quando a gente vê falando que um agricultor beneficiado do crédito fundiário hoje está andando num carro novo, então a gente fala, o projeto deu certo. É isso que é a ideia que nós queremos. É para isso que eu acho que quando você tem um projeto desse aí, você tem que ter resultado, você tem que apresentar resultado. E o crédito fundiário tem feito isso. Tem suas mazelas? Tem, mas eu falo que o efeito positivo ele é muito maior que o negativo.
Então, por isso que a gente continua lutando muito. Às vezes a pessoa fala, mas por que você é do sindicato e você briga tanto por esse projeto? Minha família chegou trabalhando de meeiro aqui no estado. Meeiro é o quê? Você trabalhar na propriedade dos outros e dividir o que você produz. Muito trabalho, meu pai conseguiu comprar a primeira propriedade. Hoje, com o passar dos anos, hoje ele conseguiu aumentar a área. E assim, eu vejo as pessoas e me vejo ali, a dificuldade que nós passamos ali. Então, por isso que a gente luta e dá oportunidade para a pessoa. Quem souber aproveitar, ele não vou dizer que ele vai ficar rico, mas só que ele melhora muito a qualidade de vida dele. Então, é um dos projetos que o sindicato abraçou, que a gente tem tocado aí. Tem novidade, essas novidades aí para vir para o município, que é diretamente a gente vai estar trabalhando. E eu procuro chamar todo mundo para responsabilidades. Hoje eu chamo o vereador, o prefeito, falo, olha, eu preciso dessa contrapartida. Na unidade técnica estadual hoje, que ela está dentro da SEAGRE lá, converso com o próprio secretário de Agricultura do Estado, falo, ó, precisamos disso e vamos melhorar por isso aqui. Então a gente tem essa interação muito positiva. E junto com a federação hoje, que tem o secretário hoje, que é do município aqui, o Márcio Rogério Viana, ele é daqui do município aqui, ele consegue ter um trânsito livre entre esses corredores aí, que é onde que a gente consegue avançar. Ou seja, o papel do sindicato ele é fundamental na coordenação desse projeto aqui, que traz resultado muito positivo aqui para o estado. E o bacana é que mantém a família no campo, né? Às vezes o pai é dono da propriedade, mas o filho não quer ficar ali, mas ele pode adquirir a dele, né? Ele está no campo e ele vai fazer a vida dele pelas próprias pernas, né? Exatamente. Atribui responsabilidade e hoje a sucessão rural, essa que você falou, hoje é muito importante. Às vezes a propriedade é pequena, não tem espaço para o filho estar trabalhando. É uma das chances dele estar acessando isso aí. Hoje, o que mantém o jovem hoje no campo? Muita gente vem te falar, né? O êxodo rural. Nós tivemos um desafio muito grande aí nos últimos anos, que às vezes a forma de criação que os pais tinham como filho não dava oportunidade para o filho. O filho se via obrigado a buscar sua independência financeira, vindo para a cidade, trabalhar de carteira assinada, disputar empregos aqui na cidade, ao invés dele estar na propriedade. A partir do momento que ele tem uma oportunidade de ter sua propriedade, ou de estar na propriedade hoje, tendo renda, hoje, qual que é a razão da gente trabalhar hoje? Porque a gente gosta? Porque é bacana? Não. É sustento. É para a gente buscar e qualidade de vida. E qualidade de vida hoje requer investimento. Então, hoje, o jovem hoje que está na propriedade, tem vários relatos de jovem hoje que a gente já consegue visualizar, que está tendo uma renda hoje muito alta no município. Muito melhor em relação se estivesse trabalhando, talvez, de carteira assinada aqui na cidade. Né? Condicionado a um salário ou... O horário de entrada e saída. Exatamente. Eu falo que a vantagem de a gente estar na agricultura, o França, é que, tipo assim, a gente faz os horários da gente. Se amanheceu chovendo e falar, hoje não vou trabalhar, não. Não, hoje não é dia. E essa é a vantagem. Mas o que a gente precisa hoje? De melhorar. Uma das dificuldades que tinha de primeiro é que o trabalho da agricultura familiar era muito manual. Hoje não, hoje nós estamos falando que a tecnologia ainda falta muito ainda. Eu falo que uma das maiores reivindicações do movimento sindical, que a minha briga política hoje, é que esses financiamentos de subsídio hoje financiem tecnologia. O que é tecnologia hoje, que nós falamos hoje na propriedade hoje? Um drone agrícola hoje, de pulverização, uma recolhedora de café, que já temos muitos agricultores hoje trabalhando, trator, que hoje não coloca na cabeça que trator hoje é luxo na propriedade, é uma ferramenta de trabalho. Hoje que você tem um trator, você faz muito mais trabalho, você consegue ter mais performance. Exemplo hoje, nós temos um relato de agricultores hoje que estão pulverizando as suas lavouras hoje com um drone, serviço que levaria 2 semanas, 3 semanas, faz em meio dia de serviço. Que bacana. Tempo que ele ganha. E não tem hora também não, que hoje, que é por GPS, ele faz o mapeamento ali, até a noite você consegue. Sem falar na qualidade de saúde, né? Porque ele não fica tá longe, né? Ele tá longe dos defensivos ali. Exatamente. E uma das questões ambientais hoje que eu vejo que o drone hoje minimizou hoje, que é a deriva. Porque nós tínhamos a pulverização na aviação agrícola, que hoje a deriva é muito maior e o avião também ele exige um espaço maior de operação. Sim, sim. E o custo operacional de um avião e o custo operacional de um drone hoje nem se compara. Então, e hoje temos também o café.
quando nós estava falando da colheita do café. Alguns anos atrás, início da década de 2000, se falasse que tinha máquina hoje de recolher café, o pessoal ria de você. Era piada, né? Era piada. Tá Falava, doido? onde é que vai ter um negócio desse? Tá, que eu investir. Mas com o advento do café premiado, o café supervalorizado, a indústria ela investiu muito em tecnologia hoje voltada para o setor. Cada dia mais que você vê uma novidade de melhorias nisso aí. Mas só que é algo que custa muito dinheiro ainda. Hoje, vamos falar de um conjunto hoje, uma recolhedora e um trator hoje. Um trator médio hoje vai estar em médias 400, 500 mil reais. Um investimento bem alto, mas vale a pena. Hoje, só em economia que você vai ter em mão de obra hoje, praticamente é a parcela desse equipamento financiado. Então, E o equipamento vai durar muito tempo, né? Com os devidos cuidados, aí dura muito tempo. Uns 40, 50 anos. Justamente. É a longo prazo. Então, mas essa tecnologia hoje, ela requer um certo investimento. Então, os créditos hoje de subsídio hoje já tem que começar já a colocar esse tipo de equipamento, que vai estar ajudando a otimização da produtividade. Sem contar com a escassez de mão de obra também. Que hoje a gente está tendo uma escassez de mão de obra muito grande. Então é algo que, por exemplo, uma recolhedora hoje, vamos pegar o serviço que ela faz num dia, a quantia na fala de latões. Sim. Hoje, para ela colher num dia, você precisaria de 30 pessoas. Hoje, com 6 pessoas no operacional ali, você consegue fazer esse mesmo serviço. Então, estamos falando de ganhar tempo. Qualidade do café, tempo e economia no custo operacional. Então, é isso que chegou para a agricultura. Quem não se adequar, está fora do sistema. E aí, com o avanço dessa tecnologia chegando, é mais conforto, inclusive, para o produtor rural, né? Porque, querendo ou não, embora ele tenha que fazer um investimento, mas é um bem que vai durar muito tempo, ele vai ter menos trabalho manual, vamos dizer assim, então ele vai viver melhor, né? O esforço físico, ele é menor. Eu tive recentemente, alguns anos atrás, a gente via qual que era o maior problema hoje de pedido para aposentadoria por invalidez. Problema de coluna. Coluna. Aí você vai puxar ali, aí você vai começar a puxar o histórico lá. Hoje eles plantavam feijão. Pegavam uma saca de feijão hoje que pesava 60 quilos, eles colocavam 90 e ia carregando. Sem aquela cinta... Lá na lavoura não tem balanço, então encheu o saco e carrega, né? E carregava aquilo lá, e com isso a conta, o corpo ele pede sua conta, uma hora ele dá um desgaste. O alto índice de problema de coluna, pessoas por invalidez, não é invenção nem nada do agricultor, não. É pessoas novas. E com isso foi. E com a tecnologia hoje, você tendo um trator para fazer isso para você, ou uma máquina, um equipamento para fazer isso para você, a qualidade de vida, a saúde do trabalhador, ela melhora muito mais. Estamos falando aí do drone de pulverização. Nós tínhamos muita incidência de câncer aqui no estado de Rondônia, que é devido à aplicação de defensivos agrícolas. E uma que o nosso pessoal não tinha o hábito de usar os EPIs. Não, isso até hoje ainda é raro, né? Embora a gente vê campanhas e fiscalização para ter isso aí, mas ainda tem os teimosos. Você encontra cada cena aí que... Esse dia mesmo tá passando o camarada de chinelo e bermuda pulverizando. Acredito que eu já vi. Então a gente vê isso aí. Não vai fazer mal, mas é um mal silencioso, ele é ao longo do tempo. Hoje com o drone, igual você falou, a pessoa não está exposta àquilo ali. Ele está lá sozinho, para lá... e hoje, sem o defensivo agrícola hoje, não tem como. Hoje ele facilita. E a indústria hoje de defensivos é uma indústria milionária, ela não vai parar. E o serviço que ela faz hoje é muito grande. Então, é algo que você tem que minimizar o máximo possível esse impacto. Trocando por biológicos, talvez, né? São pesquisas avançadas que já tem aí, que você vai ter que voltar para isso também. Porque, recentemente, a gente teve um ataque indiscriminado de lagartas aí, que é justamente o desequilíbrio que já foi causado com certas situações. Mas, assim, o que a gente vê é que a agricultura familiar ela tem avançado muito. Porque eu falo sempre muito porque o agronegócio hoje, em termos de pesquisa de máquinas e equipamentos, nós não perde para lugar nenhum do mundo. Aliás, eu acredito que nós estamos muito mais avançados aqui no Brasil
porque pelo potencial de produção que nós temos, do que outros países. Vamos pegar, por exemplo, mesmo os Estados Unidos. Hoje é um grande produtor, mas só que lá, devido ao clima, eles só têm uma janela curtíssima. Ele só tem uma produção. Ou ele planta soja, ou ele planta milho, ou ele planta canola, que é as culturas que ele tem lá. É um só. E no Brasil você tem a opção. Você alternar entre primeiro você planta o soja, depois o milho, ou o milho, depois o soja. Você tem essa opção ainda no Brasil, que graças a Deus nós fala que é uma terra... É abençoada, né? Abençoada. Você consegue utilizar, às vezes, até em 3, né? Em 3. Se o Idaron permitisse, por causa do vazio sanitário, você varava o ano trabalhando. Que tem algumas regiões hoje com a tecnologia de pivô que praticamente você consegue. Não para, né? Não a para. terra é utilizada o ano inteiro. O ano inteiro, por exemplo. E a biotecnologia no Brasil já está tão avançada já que no Cerrado está produzindo trigo. Aí, ó. E de qualidade. E era de região fria, né? De região fria. Eles conseguiram fazer a modificação que hoje produz. E qual que é a vantagem ali? Que você coloca a hora que precisa e tirar a hora que precisa. Dá uma qualidade incrível. Isso tudo estou falando é tecnologia voltada para o setor. Mas no agronegócio está muito bem servido. Faltava para nós, agricultores familiares, esse investimento nessa tecnologia. Avançamos, temos o cacau clonal, e dentre esses, nos projetos que nós trabalhamos, que é o crédito fundiário, necessita o projeto produtivo, que é onde nós colocamos principalmente o café. No mínimo, 1 hectare de café que você vai ter condições de pagar o seu financiamento. Que você vai fazer 2 alqueires hoje, que é a fração mínima nossa aí, um alqueire meio que você vai plantar, se você vai encher de café ou não, é você que escolhe. Você vai plantar outra cultura, é você que planta, porque hoje nós estamos num patamar hoje que tudo que você planta hoje, você tem venda aqui no comércio local. Que a população de Rolim de Moura, ela aumentou, de Rondônia aumentou, que esses dias lá no sindicato chegou um migrante lá do sul. Ele arrendou umas terras aqui na região e teve ali no sindicato. Ele falou, olha, Rondônia ainda está muito bom para a gente prosperar, para a gente crescer. Mas eu não dou 20 anos porque nós vamos estar igual no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem muita gente e a gente não tem espaço mais para a gente crescer. Então, ou seja, a população, a tendência nossa é só aumentar de Rondônia, porque as terras, aqui o pessoal vê, tivemos 2 anos de seca? Tivemos, mas só que a produtividade nossa aqui é muito melhor. O risco de perca aqui é muito menor. Pega a região sul mesmo, quando não é ali, ele produz muito. É engeada, inundação, uma seca braba. Tudo isso. Porque a gente fala aqui é calor, mas vai lá no Rio Grande do Sul, no verão lá. Lá é pior do que aqui, né? Nem aguenta. Lá é pior do que aqui. Então, lá o risco de perca lá com intempérie climática é muito maior que nós aqui. Nós passou 2 anos aqui, mas as percas foi mínima. Ainda assim, o pessoal ainda produziu menos, mas conseguiu produzir ainda. Não foi na qualidade nem na quantidade que precisava, mas produziu. E eu acredito, você vê, esse ano já melhorou bastante a chuva. Nós estamos em meados já praticamente no mês de abril, com chuva. Muito bom. Isso aí a gente só tem que agradecer isso aí por causa... Quem tem um feijãozinho plantado agradece. Já tá na hora de colher, já tá agradecido. Então, assim, a gente vendo isso aí, com esses projetos que a gente trabalha, o sindicato está envolvido, ligado diretamente a isso. Porque a gente fala, todas as políticas públicas foi idealizada numa discussão do movimento sindical que a gente levou, pautou e virou política. Passou pelo Congresso, foi sancionado pelo presidente e virou lei. Então, a importância do sindicato é isso, é a entidade de classe, representatividade. Então, e a gente tem que evoluir. Quando eu falava, a luta do sindicato era uma. Nós estávamos brigando por acesso à previdência, acesso à terra, acesso à moradia, que é a habitação rural, hoje vai ter 19 unidades habitacional rural aqui no município. Era essa a reivindicação. Hoje conquistamos. Temos que administrar isso aí. Briga por produtividade, comércio. Hoje temos o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimento, que foi destinado 250 milhões de compra institucional, que hoje que as cooperativas e associações compram diretamente do produtor e doam para as famílias em estado de vulnerabilidade. Isso foi tudo pautado pelo movimento sindical. Por quê?
hoje é 15 mil. É um extra que entra para a família. Ele tem o compromisso de fornecer aquele, fornecer para a merenda escolar também, que hoje a gente brigou para ter no mínimo 30% da venda dos produtos que vai para a merenda escolar, que venha diretamente da agricultura familiar. Temos uma cooperativa que é dentro do sindicato hoje, que é a Coproron, que faz esse trabalho aqui nos colégios locais, que operacionaliza o PAA, que atende essas famílias diretamente, que gera receita. Por exemplo, e outra associação que é a da Green, que ultimamente eles operacionalizou um projeto de 800 mil, que foi investido diretamente no comércio local aqui. Se a gente consegue trazer 1 milhão, 2 milhões de investimento nos produtores, pode ter certeza que o comércio local vai absorver 1 milhão, 1 milhão e 200 mil. É um recurso que vem e fica no comércio. Então, de uma maneira geral, gira no município, na região, né? Então, isso é importante, trazer um recurso de fora e fazer ele ser gasto aqui no município. E dar qualidade de vida para os nossos produtores, né? Exato. 15 mil por propriedade já é um salário aí de R$1.000 e poucos por mês, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, a gente consegue um extra. O movimento sindical, ele é assim, nós falamos que é muito ousado. Eu falo que o agricultor, nós seres humanos, nós somos muito versáteis. Nós conseguimos hoje atuar em vários segmentos. Hoje, por exemplo, hoje temos uma cooperativa de crédito aqui no município, uma das maiores cooperativas de crédito, que foi idealizada e criada dentro do sindicato. Então, vamos entrar nesse assunto. Você chegou aqui em Rolim quando? Vamos na sua história para a gente chegar na cooperativa. Eu cheguei em 1985, com 1 ano de idade. 1 ano de idade. A família estabeleceu na área rural? No município de Rolim de Moura, meu pai sempre foi da área rural, no Paraná, em busca de oportunidades, porque lá não tinha espaço dele adquirir uma área de terra. Aí tinha aquele foco de migração para o estado de Rondônia. Com a cara e a coragem, eles vinham para cá. Aí nós viemos para Rolim de Moura, moramos aqui na cidade, na zona urbana, durante 15 dias. Aí conseguiu a alocação na propriedade na linha 172. Aí foi onde que nós estabelecemos lá. Tinha um conhecido dele, daí foi tocar café de ameia. Bacana. Aí nessa época a gente fala que foi um lugar, hoje tem um carinho especial pelaquela região ali, justamente por causa disso, porque foi onde que a gente foi o início de tudo. Com muito trabalho, o feijão na época, meu pai plantou muito feijão, ele conseguiu comprar 6 alqueires de terra na própria linha, 172, quilômetro 3. E com o tempo chegou a pressão, os moradores locais foram vendendo e ficamos entre a fazenda. Fiquem teimosos ali dentro ali. E com o passar do tempo, a pressão foi grande. O fazendeiro pegou e falou: olha, vocês querem vender a área que tinha interesse, para fechar a fazenda tinha interesse. Meu pai falou: não, se eu achar uma área melhor do que essa aqui, eu não vou falar que não vendo. Não demorou muito, ele apareceu com a propriedade do jeito que a gente queria, cheia de café, tinha uma casa boa, água encanada, que era novidade na época, a gente não tinha aquilo ali. Aí fomos para a linha 168 Norte, até onde meu pai mora até lá. Nessa brincadeira aí, nós já tínhamos comprado 14 alqueires de terra na linha 168 e trabalhando. Nesse período aí, meados da década de 2000, foi onde que eu vim para o sindicato. Eu sempre fui da família, eu fui o mais aventureiro deles ali, em busca de conhecimento. Falar mais, o sindicato, o que isso faz? Eu fui estudar realmente. E quando você começa a entender realmente a importância que o sindicato tem, o que ele já fez, o que pode fazer ainda, aí foi me envolvendo, iniciei ali dentro ali quanto secretário-geral e fui por escala. Depois vim na vice-presidência, me afastei por um período que foi onde tinha o projeto Creditag, que era uma cooperativa de crédito, depois foi absorvido pelo sistema Cressol, e foi onde idealizado ali dentro, com a cara e a coragem. Por isso que eu falo, os agricultores, nós chegando no local, vendendo a ideia de que era possível ter uma cooperativa de crédito, que buscar a melhor forma de aplicação do crédito, porque até então, quem operacionalizava os créditos eram os bancos oficiais. Nasceu de uma demanda de ter a própria instituição financeira, baseada numa instituição financeira aqui no sudoeste do Paraná, na região do Francisco Beltrão, a gente trouxe isso para Rondônia também. Foi onde que a gente contribuiu por um período na vice-presidência ali,
e hoje é a gigante que está a nível nacional. Por isso que eu falo que quando a gente conseguiu fazer tudo isso, a gente vê o que o agricultor ele é possível. Qual que foi a vantagem disso aí? A cooperativa, ela foi concorrente? Não, é simplesmente acender um alerta nas instituições financeiras locais. Que hoje, onde que você vê basicamente, tendo o crédito do Plano Safra disponível, não tem restrição nenhuma não. É aplicado na hora certa para o agricultor. Uma das ideias de ter a cooperativa de crédito, além do agricultor ter uma instituição financeira própria, foi justamente ele ter o crédito na hora certa. Quando os bancos oficiais começaram a ver, falaram, nós estamos tendo um concorrente, aí isso foi muito bom. Eles melhorou o atendimento para o produtor e hoje pode ver, o atendimento hoje em todas as instituições financeiras que operacionalizam o crédito rural, você pode ver que todos é praticamente padronizado, desde uma cooperativa de crédito até os bancos oficiais. Eu falo que isso é uma conquista do sindicato, que o sindicato conseguiu proporcionar isso. Eu falo, eu sozinho não. É todo um conjunto por trás. O sindicato é a população, a sociedade organizada. Se você está organizado, meu amigo, é a história do feixe de vara. Se você está sozinho, quebra fácil. Mas se está junto, é difícil, você consegue avançar muito mais. Foi onde que a gente teve isso aí. Começamos a trabalhar o crédito fundiário. Hoje já temos praticamente mais de 100 propriedades, famílias beneficiárias. Quem soube aproveitar hoje, eu falo que estão com um carro novo, aumentou sua área de terra. E quem não aproveitou hoje, lamento, perdeu a oportunidade que teve na sua vida. Porque ela é única. Aquele bonde passou, mas você fica preparado para o próximo. Ela é única, é que nem você pegar a terra do INCRA, uma vez só. Hoje quem acessa o benefício do crédito fundiário é uma vez só. Então, o sindicato é isso, é essa qualidade de vida. Fora as ações que a gente tem feito aí, mas em busca de melhorias para a sociedade. É tudo pensando nisso aí, porque aquilo ali é muito passageiro. A gente está ali hoje, a minha gestão vai até 2028. Ali, depois daquilo ali, virá outras pessoas que dará continuidade a esse trabalho aí, que não pode parar, na verdade, hoje. Eu espero que quem for beneficiado agora, que dê continuidade a esse trabalho aí, beneficie outras pessoas. O importante é manter sempre, quando a corrente do bem positiva, é manter ela e fortalecer, né, Marcos? Exatamente. A gente eu falo assim, disso aí a gente senta desde hoje com um representante político, com a sociedade civil, participa de tudo isso aí. Então eu falo que a agricultura hoje, ela é muito versátil. A gente pode tudo hoje. E tem que brigar por melhorias. Brigar por tecnologia, eu falo que uma das maiores brigas nossas hoje é por tecnologia. Mas quando a gente vê, França, hoje, Rondônia hoje ainda está muito bom. Não desmerecendo os demais do outro estado hoje, o ano retrasado nós tivemos em Belém do Pará, foi uma experiência, justamente um congresso do crédito fundiário, que nós tivemos, Rondônia e Tocantins são os únicos estados da região norte que operacionaliza essa linha de crédito, porque tem as terras regularizadas. Importante isso aí. Aí você pega os demais municípios, eles têm uma dificuldade muito grande. Hoje o Pará foi uma das experiências muito boas que eu conheci, que o Pará é um país à parte. Só a superintendência do INCRA tem 3 para dar conta de atender. Você deve ver o tamanho da dimensão. Aqui hoje a gente vai para Porto Velho, a gente acha que é longe, agora você imagina a pessoa sair do sul do Pará e ir até Belém. Demora dias até para chegar. Rio, estrada ruim. Estrada ruim, essa dificuldade. É uma realidade totalmente diferente. Mas é uma realidade, é uma experiência muito enriquecedora. A gente viu que o que nós já fizemos em termos de crédito fundiário para o estado aqui, para o município, a gente vê que a gente avançou muito. Então eles ficam, a gente depois nas conversas bilaterais lá, eles falam, mas como é que vocês conseguem fazer isso? Falar, perseverança. Você tem que acreditar. Tem dias que dá vontade de desanimar. Da empresa ali, o Ivan, dono da empresa que operacionaliza o crédito fundiário, a gente já virou até amigo. A gente conversa diariamente. A primeira coisa que a gente faz é um ligar para o outro, saber como é que está o andamento dos projetos, dos processos. Aí ele passa o que precisa ser sanado, a gente passa para ele o que precisa e é persistente. E é uma pessoa que já acompanhou vários projetos aqui no estado
E fora os outros projetos também que a Emater coordenou, outras empresas também que estão no mercado aí coordenando também. A gente fala dele aí porque foi um dos pioneiros da assistência técnica privada, está fazendo. Mas tem várias outras empresas aí que já estão fazendo. Que é só aumentar a corrente, igual você falou, a corrente do bem aí a gente tem que estar fazendo. E a projeção nossa aqui para os próximos anos é a gente fazer mais desse projeto, trazer mais políticas públicas, que é transformar ela em benefício para a sociedade aqui. Então, por isso que a gente tem que fortalecer as nossas instituições hoje. Primeiro, conheça. Qual que é a finalidade do sindicato? Para que aquilo ali me serve? Então, você conhecendo, vendo a importância que ele tem, se junte a ele que é trazer progresso para o município. Por isso, foi uma das primeiras perguntas que eu fiz. Mas nosso tempo está chegando ao fim, Marcos. Queria aproveitar mais uma vez e agradecer aí a tua presença. E os microfones estão abertos para você deixar o recado aí. E muito obrigado pela presença no dia de hoje. França, eu que agradeço aí por estar participando. Parabenizar pelo Ruralcast, que acho que é isso que nós estamos precisando, ter a mídia levando essas informações diretamente para os nossos agricultores. O podcast hoje ele tem se tornado uma ferramenta de suma importância de informação. Eu falo que os nossos agricultores hoje têm carente de informação. Se colocar à disposição também, quando vocês precisarem de qualquer coisa, qualquer informação, nos procure. Vão lá no sindicato, convidar as pessoas para o dia 26 agora de abril, agora nós vamos estar fazendo a nossa assembleia de prestação de conta também, convidar todos a estar participando e conhecer realmente o trabalho que nós fazemos aqui. Já agradecer você e toda a tua equipe pelo convite, para a gente isso é muito bom. Então a gente está podendo estar compartilhando um pouco do que a gente tem feito aqui no nosso município aqui. Já agradecer em nome da diretoria do sindicato, agradecer o Ruralcast aí pelo convite. Obrigado, Marcos, e obrigado a você que está aí com a gente nesse nosso episódio hoje, falando dos sindicatos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Belém de Moura, sobre a agricultura familiar, aposentadoria rural, todo esse tema que foi de suma importância para você que está aí do outro lado aí, principalmente você que está aí envolvido diretamente com a agricultura familiar. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado aí pela sua companhia. Se você ainda não deu, deixe seu like aqui, aperte aí o sininho, se inscreve no canal, vem com a gente, nosso Instagram, Ruralcast Show, e no nosso YouTube também, Ruralcast Show. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Nos vemos na próxima semana. Um abraço do França. Valeu!